Nós temos pela frente aí a eleição mexicana, mais para frente, em julho, e onde desponta em primeiro lugar um candidato da esquerda, López Obrador. Esse terceiro caso é mais complexo, porque, de um lado, ele estimula especulações de que a situação, que não apresenta outros sinais parecidos com esse, estaria se revertendo em favor da esquerda, né? Alguns analistas consideram que isso seria assim como uma espécie de derrota do golpe no México. O México é um país onde a direita criou uma situação de terrorismo policial e militar organizado, né, em nome do combate às drogas, fraudou eleições anteriormente para impedir a esquerda de chegar ao poder, e agora aparece um candidato muito moderado de esquerda que indicaria uma reversão de tendências. Nós temos que prestar muita atenção nesses acontecimentos, porque não se trata de nenhuma reversão de tendências. Como nós já falamos em várias oportunidades, esse aqui é um fio condutor da análise que nós temos que fazer da situação. Nós temos que entender que somente uma grande mobilização popular pode reverter essas tendências. É impossível que as tendências sejam revertidas simplesmente por manobras institucionais e por eleições. É como se nós considerássemos que o continente todo, que está sofrendo um processo de golpe continental, conseguisse se recuperar porque as eleições, que são controladas pelos próprios golpistas em todos os países, onde o imperialismo tem um controle muito grande também, fosse servir como um instrumento mágico de reversão dessa política, né? Então é preciso acompanhar essa situação. Nós temos, na realidade, aqui é um aspecto do problema que precisaria ser bem entendido, que é o seguinte: em todas as eleições, nos países latino-americanos, mostra-se uma tendência à esquerda. Não é, o caso mexicano não é uma exceção. Há uma forte tendência que parte da insatisfação popular com a política golpista à esquerda, né? Por exemplo, no Paraguai, a votação foi muito apertada entre a esquerda e a direita. Houve uma denúncia bastante grande que não foi levada adiante pela Frente Iguaçu, que é a esquerda oficial paraguaia, de fraude. Então, quer dizer, no Paraguai havia a possibilidade da esquerda, havia um potencial de apoio na opinião pública, digamos assim, de desgaste dos partidos institucionais para que se levasse adiante uma política de esquerda. Essa política foi canalizada para as eleições e no terreno das eleições ela foi simplesmente estrangulada. A mesma coisa aconteceu no Peru, né, onde um partido da esquerda pequeno-burguesa se apresentou com um grande crescimento eleitoral diante da crise, né, dos partidos de esquerda mais tradicionais peruanos, principalmente do fracasso do governo Humala, mas também, né, no terreno eleitoral não houve progresso nenhum. No Brasil nós temos a candidatura Lula, que está na frente das pesquisas eleitorais feitas pela própria direita desde o começo do processo eleitoral. Na Argentina, a decomposição do partido que ganhou as eleições é flagrante, né? E, logicamente, que isso gera uma tendência de crescimento eleitoral da esquerda. Bom, se nós formos pegar país por país, na Colômbia também, o enfrentamento amanhã é entre um partido de extrema-direita e um partido de esquerda, né? Mas se nós formos pegar o quadro de conjunto, nós vamos ver que as eleições elas não fazem progredir a esquerda. Elas, na verdade, elas afogam a perspectiva de mobilização popular, de deslocamento à esquerda, em nome das eleições, e permitem
a vitória de setores mais direitistas, que é a corrente que se expressa também no fundo dessas eleições. No Paraguai, a vitória foi de um setor ligado à ditadura do Stroessner, né? Na Colômbia, não é um setor de direita, por exemplo, o atual governo é de direita, mas o uribismo está à direita do atual governo, já é ligado aos aparatos paramilitares. E no Peru, né, também ganhou um setor de direita, digamos assim, mais, que poderia ser chamado, né, impropriamente, mas poderia ser chamado de centro-direita, mas quem tem a maioria do Congresso Nacional é o fujimorismo, que é uma força política de extrema-direita, até com uma certa base popular. Então, é preciso compreender detalhadamente o conjunto das tendências que se estão cruzando na situação política latino-americana. Vamos procurar tirar algumas conclusões para deixar a análise mais clara. Primeiro, né, a ofensiva do imperialismo se mantém. O caso da Nicarágua é muito claro, né? O caso da Venezuela, onde a campanha está recrudescendo de novo, é muito claro, o caso do Brasil também. Quer dizer, há um aprofundamento da investida golpista. No terreno eleitoral, também nós vemos aí que a direita tem conseguido, numa série de países, manter o seu predomínio obtido de uma maneira antidemocrática, através de golpes de Estado, etc. e tal. Há uma contracorrente que se expressa nas eleições de esquerda, se expressa muito mal por partidos que não têm nenhuma política de ruptura com o golpismo, na realidade, mas fica claro que o enquadramento dessa tendência esquerdista no marco eleitoral é um caminho de derrota para a esquerda latino-americana. Esse quadro é muito importante para que a gente não caia, né, naquilo que nós temos visto durante toda a luta contra o golpe, que é aquela interpretação paroquial da situação política nacional, onde as pessoas tentam tirar conclusões a partir de incidentes e anedotas da política nacional, que é absolutamente impróprio. Nós precisamos seguir, né, as grandes tendências da política internacional. Nós temos que ver o padrão de ação do imperialismo, que pela sua própria natureza leva adiante uma política internacional, e ver o padrão também de resistência das populações a esse golpismo e como se comporta a esquerda nacionalista e a esquerda pequeno-burguesa diante dos acontecimentos de um ponto de vista internacional e até mundial. Lógico que o caso latino-americano é mais expressivo para o Brasil, tá? E o caso europeu é um pouco mais distante, mas entre todas essas situações há muitos paralelos que permitem compreender bem a situação política, né?